follow-up rápido aqui da nossa placa-mãe Socket 370. Logo depois deste último vídeo que a gente tentou o reparo dela e ela meio que voltou à vida, eu fiquei bem curioso sobre esse resistor perto do chipset que parecia estar queimado. Eu não sei se foi o fato de eu soldar o capacitor novo ou se ele já estava assim. Então eu desoldei ele e soldei um resistor de 4.7K igual ao que estava do lado dele, né? Então eu notei que tinha um resistorzinho do lado e eu soldei esse resistor de 4K. Não é o certo era ter o diagrama para ver qual que era o valor correto. Mas eu não tinha nenhum valor e pensei que um resistor de alta resistência não ia dar nenhum problema. Bom, e aí eu botei a placa-mãe e vejam o que aparece no nosso monitor. É uma imagem bem fraca, mas uma imagem da placa-mãe, da BIOS. Então quer dizer que ela tá gerando imagem e que realmente o brilho tá baixo. Então eu tenho quase certeza que esses dois resistores que estão aqui um do lado do outro formam algum circuito para regular o sinal de vídeo do RGB, do VGA aí, e tem a ver com o brilho dos pixels pro monitor. Então muito provavelmente tem algum problema nesse circuito que tá gerando um brilho muito baixo no sinal de vídeo e por isso ele fica no monitor com brilho tão baixo. Como ambos os resistores têm o mesmo valor, eu fiquei na dúvida se eles estão um do lado do outro, e testando com o multímetro me parecia que a gente tinha ali um circuito divisor de tensão. Então eu fui pesquisar um pouco e fiz alguns testes para tentar identificar o que era aquele circuito. Volto a dizer, eu não tenho o diagrama dessa placa, não achei nenhum diagrama de circuito com esse chipset, então eu não sabia dizer se aquilo era o que eu estava pensando mesmo. Mas testando com o multímetro eu vi que a gente tem uma entrada de 3.33 volts e com esses dois resistores ali a gente tem uma tensão de 1.33 no meio desses dois resistores, então, e que vai para um dos capacitores aqui. Então me parece muito com o circuito divisor de tensão. Então eu fui dar uma lida na documentação sobre o sinal VGA e eu achei essa parte aqui nesse blog, eu vou deixar o link aí embaixo, que explica que para o sinal RGB existe uma variação de 0 a 0.7 volts que indica o brilho da tela, o brilho daquela cor em específico. Então o verde, o azul e o vermelho, eles podem variar entre 0 e 0.7 volts e essa variação indica o brilho dessa cor, daquele pixel específico no monitor. Então, começava ali a se confirmar um pouquinho do que eu estava pensando, que esse era um circuito que estava relacionado ao brilho do monitor, ao brilho do vídeo. Então, meu primeiro teste foi soldar um resistor de por volta de 10k ohms aí. Por quê? Porque meu conhecimento bem básico de eletrônica, tá, pessoal? Atacando aí. Mas eu cheguei à conclusão que se eu colocasse uma tensão menor nesse divisor de tensão aqui, não ia ser prejudicial, certo? Eu não ia prejudicar em nada o circuito aqui. E se essa tensão se aproximasse desse 0 e 0.7 volts, talvez a gente ganhava o brilho, tá? Talvez essa tensão estando muito alta com o resistor que tá aqui, 4.7, não era a tensão correta para ter o brilho correto no monitor. Então eu fiz isso, soldei um resistor de 10k, montei a placa na bancada e a hora que eu fui testar ela deu esse código, ela ficava parada no código 14. Eu não pesquisei sobre esse código, eu só voltei o resistor antigo, que é de 4.7k, e a placa voltou a botar normalmente, tá? Então eu fui pesquisar um pouco mais para tentar entender sobre o RGB e tentar achar alguma matéria falando sobre esse chipset, e foi aí que eu pensei que podia ser exatamente o contrário. Podia ser que o brilho para esse circuito em específico aqui não se dava por conta dessa saída, dessa tensão aqui nesse divisor de tensão específico, nessa parte do circuito, ter que estar no range de 0 a 0.7 volts. Pode ser que esse circuito, essa variação é feita subtraindo essa variação de tensão, né, esse range de tensão dos 3.3 volts. Então, se eu quero mais brilho, eu pego 3.3 volts, faço menos 0.7, e aí a tensão de saída que der é a minha tensão que vai gerar o brilho máximo. E se eu quero menos brilho, né, se eu quero
preto, eu gero 3.3 volts, né? Então essa é a minha conclusão. 3.3 volts menos 0,7, o valor que der, a tensão que der, é a tensão que vai gerar mais brilho, e 3.3 volts é a tensão com menos brilho. Então o que eu fiz foi soldar um resistor que é exatamente o oposto de 10K, né? Então a gente partiu de um resistor que era de 4K para um de 10K que é o dobro, e a placa-mãe entrou em problemas, né? A gente teve problemas. Então me indica que colocar um resistor muito grande bagunça o circuito aqui e bagunça o chipset, e ele não gosta. Então o que eu fiz foi soldar um resistor de 330 ohms. Por quê? Porque com um resistor de 330 ohms e um resistor de 4K, esse divisor de tensão cresce para próximo dos 3 volts. Então quando eu fiz isso e eu botei a máquina, olha o vídeo que apareceu na tela. Um brilho perfeito. Esse monitor tá com o brilho no máximo, tá, pessoal? Mas o brilho ficou bem legal. A gente tinha uma imagem clara e essa placa tá funcionando tudo certinho. Então, nosso problema, eu não sei porque tinha um resistor de 4K soldado aqui, não dá pra ver inscrição. Pode ser que esse resistor não tava funcionando e essa leitura de 4K que eu tinha no multímetro era do resistor do lado. Pode ser que o resistor tava queimado, rompido, e ele não tava funcionando. E como eu não tenho diagrama, eu até coloquei um post no Reddit para tentar ver se alguém tem uma placa igual para me dizer qual que era o valor do resistor que tá ali, mas ninguém respondeu. Mas era esse o problema, e esse resistor de 330 ohms ajudou a resolver o problema. Então nossa placa tá funcional. É claro que pode ser que esse valor de 330 ohms esteja errado e vai gerar algum problema no sinal de vídeo VGA. Eu acho que talvez com uma placa de vídeo PCI aqui a gente não tenha esse problema, porque quando ela assumir, aí quem regula o brilho é o processador dela, é o chipset que tá nela, então esse circuito acaba sendo inútil. Então, de qualquer forma, eu vou manter esse resistor aqui. Não reparem na solda, porque eu tive problemas para soldar ele aqui. Esse é um resistor comum. Eu não quis soldar um resistor SMD, porque se eu tiver que tirar e testar outro resistor, é mais fácil com esses resistores comuns. E eu tinha que tomar muito cuidado com as trilhas aqui, porque as trilhas são bem fininhas. Enfim, é problemático. Então, tá aí um resistor de 330 ohms, resolveu o nosso problema e a nossa placa tá funcionando. Então, essa é a conclusão desse vídeo. Nossa placa socket 370 está funcional. Deixem os seus comentários aí. Vocês acham que essa foi uma solução legal? Se alguém entender um pouco mais sobre isso, coloquem nos comentários. Se alguém tiver uma placa igual, puder me dizer qual que é o valor do resistor original que estava aqui, eu agradeço, tá? Então, deixe os seus comentários, deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.